Suave? Bom, hoje vamos começar aí a nossa aula de redação. Bom, vamos lá, espero que vocês estejam bem e bora lá. Hoje falaremos sobre o projeto de texto e a importância da organização textual. A gente sempre falou, né, sobre essa ideia, né, de organizar o texto, né? E a minha dica para vocês é que vocês façam isso antes de fazer o rascunho. Muita gente começa produzindo o seu texto, as ideias iniciais que aparecem a partir do rascunho. Então você pega o tema lá, né, e vê lá, caminhos para combater a violência contra a mulher. E aí você já vai pro rascunho, louco, desesperado no rascunho. Então hoje o projeto de texto ele visa justamente ajudá-lo a produzir um bom rascunho, um rascunho com qualidade. Porque a ideia é de fazer um texto organizado, que tenha coesão e coerência, só que mais do que isso, né? Às vezes você vai perder muito tempo ali fazendo um rascunho muito massa, você perde horas ali, vai passar limpo, você muda tudo. Isso acontece constantemente comigo, a galera vem depois do Enem ou depois que termina uma prova, professor Denise, lê pra mim meu rascunho aqui rapidão. Opa, pode crer, vamos ler. Aí eu começo a ler, mas essa introdução eu mudei, tá? E a conclusão não tem nada a ver, eu escrevi outra coisa. E quando eu passei a limpo, esse primeiro parágrafo também do desenvolvimento tá tudo diferente. Daí eu fico, mas o que tem no rascunho, então, que você colocou lá, o que manteve? E geralmente isso acontece por quê? Porque quando você vai passar limpo, você começa a ter novas ideias, você começa a parar para pensar antes de escrever, a questionar algumas coisas, a questionar o próprio posicionamento que você adquiriu. Porque quando você vai construir esses argumentos para justificar aquilo que você colocou de argumentação ou de posicionamento, você acaba tendo uma leve dificuldade. Então a ideia da aula de hoje é te ajudar a produzir esse rascunho com qualidade para você não perder tempo e para quando você for passar limpo, para que você consiga aí transmitir o máximo que você puder das suas ideias, daquilo que você pensou antes de escrever. Então bora lá. O projeto de texto, ele possui 5 passos aí para te ajudar a produzir esse bom rascunho. Então vamos começar. O primeiro passo é se posicionar. Então, antes de mais nada, você vai ler o tema, vai largar a caneta lá, vai esticar os braços, esticar o pescoço, não dá, né? Não é girafa. Enfim, vai se, ficar de boas ali, dar uma relaxada e pensar, qual é o meu posicionamento sobre esse assunto? O que eu sei disso? Que leitura eu tenho? O que eu penso? Porque, antes de mais nada, muitos vestibulares, especialmente das universidades estaduais e federais, aí, a UniOeste, a própria UFPR, UFSC, etc., eles costumam trazer temas polêmicos, que vão exigir de você um posicionamento contrário ou a favor de uma determinada ideia. Então, por exemplo, aborto, você vai ter que escrever um texto sendo a favor ou sendo contra. Agora o Enem não. O Enem ele costuma direcionar o posicionamento da pessoa que está escrevendo o texto. Eu sempre costumo dizer que o Enem ele é um facilitador aí nos temas. Então, quando ele diz caminho para combater a violência contra a mulher, essa proposta é dizendo o que para você, gente? Que a violência contra a mulher existe, que ela é um fato, que ela acontece. É o Enem te dizendo que é para você trazer os caminhos para combater algo que já tem. Então, caminhos para combater a intolerância religiosa. Não, eu sou contra, eu acho que não existe tolerância religiosa. Gente, a proposta pede para você escrever sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa. Logo, a proposta dizendo que essa intolerância existe, que ela é real, que ela é um fato. Então, bora lá. O primeiro passo é se posicionar justamente porque você precisa se concentrar e pensar, caraca, o que eu sei sobre isso? O que eu vou falar sobre isso? Que elemento eu vou trazer para fortalecer a ideia que eu tenho sobre esse assunto? Desculpa, não é o corona não. Enfim, eita nós. Enfim, se o tema for polêmico, como eu disse, das universidades, você vai ter que se posicionar. Então a primeira coisa que você vai fazer é decidir, sou a favor ou sou contra. Quando é um tema mais, digamos, neutro, né, como o Enem, por exemplo, você já vai ter que colocar, caminhos para combater a violência contra a mulher. Sou contrário, obviamente, à violência contra a mulher e penso que os caminhos são esses, 2 pontos, Você vai fazer isso, gente, ali num cantinho da folha, você não vai ficar escrevendo argumentos e argumentos, não. São frases curtas, são ideias, são palavras-chave, justamente para você ir direto no ponto, ir direto lá no caroço da azeitona. Então esse é o primeiro passo.
pense sobre o que você vai escrever. Se posicione, reflita. O que eu vou trazer? Até porque, se você não pensar sobre isso, você corre o sério risco de cair no senso comum. E nós sabemos que senso comum é uma droga, é uma porcaria, é ruim, é raso, é fraco. Argumento com senso comum não convence o corretor, não convence a banca. Você vai escrever o que todo mundo já sabe, você vai escrever o que está todo mundo falando, o que está todo mundo escrevendo, e é uma porcaria. Não é legal. Então o senso comum é uma droga, sempre é uma droga. E nesse primeiro passo do projeto de texto, você já vai conseguir se posicionar para fugir dessa ideia do senso comum. Bueno, segundo passo do projeto de texto. Segundo passo é o seguinte. Você se posicionou, ok. Você vai, a partir de agora, elencar no mínimo três argumentos que justifiquem o seu posicionamento. E é aí que muita gente acaba se vendo com uma dúvida enorme, porque às vezes você tem aquele posicionamento sobre determinado assunto e você só tem aquilo porque você conceituou aquilo na sua cabeça e você nunca discutiu sobre aquilo, nunca leu nada, nunca dialogou, nunca procurou saber as raízes daquela ideia que você construiu na sua cabeça. Então, fica muito difícil de você conseguir elencar esses argumentos que justifiquem. Sou contra, por quê? Porque eu quero, isso é minha opinião, respeite minha opinião. Gente, não. Na hora de elencar as justificativas para o teu posicionamento, é que você já consegue delimitar o poder que esse argumento tem, que essa ideia tem. E você já vai conseguir notar se ela é senso comum, ou seja, se ela é fraca, rasa, inválida, que tá todo mundo falando sobre aquilo, ou se já é um argumento diferenciado que a banca vai gostar. Então a dica é, escreva de maneira breve, como eu disse antes, nada de argumentões e textões e parágrafos enormes. Escreva de maneira breve, pelo menos três justificativas para o teu posicionamento que você trouxe lá no início, né, quando você se posicionou. Então traga 3 formas que justifiquem esse argumento, esse posicionamento que você teve. Depois disso, a gente vai para o terceiro passo do projeto de texto, que é você escolher 2 desses argumentos. Ó, você elencou no mínimo 3, você pode colocar 5 justificativas. Sou contra por isso. 5 motivos, né? Ou sou a favor, que seja, tudo bem também. E aí você vai no terceiro passo selecionar quais são as suas justificativas, beleza? E aí, nessa terceira fase é que você vai escolher dois argumentos que você colocou no passo 2, você vai escolher pelo menos 2. Aí aqui eu vou abrir um parênteses aqui numa breve explicação. Você já deve ter visto muitos professores seus de língua portuguesa ou de redação dando a dica de você escrever 3 parágrafos no desenvolvimento do texto, correto? Você já deve ter passado por isso. Então o professor orientou a fazer uma introdução e 3 parágrafos de desenvolvimento e depois a conclusão. Ok? Ok, tá certo? Sim, tá certo. Mas a minha dica é de que você faça 2 parágrafos no desenvolvimento. Ah, professor Denise, por que 3 não é melhor, é mais ideia, é mais justificativa? Se você conseguir elencar todos eles, vai ser ótimo. Mas o problema tá justamente aí. Às vezes o aluno, ele na ânsia de poder justificar o que ele pensa, ele vai tendo muita ideia, muita coisa. E aí ele não consegue equilibrar aquilo no rascunho e vai acabar ou fugindo do tema, colocando uma coisa que não tem nada a ver, porque você se perdeu naquela justificativa. E vão ficar 3 parágrafos fracos, 3 parágrafos comuns de ler em um texto. Então é melhor 2 parágrafos muito bem feitos, bem escritos, bem argumentados, que tragam fatos, que tragam números, que tragam dados estatísticos, que tragam pontes históricas, do que 3 parágrafos rasos. Então a minha dica é você escolher 2 daqueles argumentos que você elencou lá no passo 2. Você mesmo delimita quais são os mais fortes, quais são os mais potentes, quais são os que convenceriam a banca, aqueles que você vai olhar e falar, caramba, a banca vai dizer, meu Deus do céu, olha esse texto. Você vai delimitar quais são os argumentos que você trouxe, dali você vai tirar 2 que são os melhores e que você considera que você conseguiria escrever e elencar ideias bacanas
bacanas e diferentes e inteligentes sobre eles. Até porque você que escolheu, é teu posicionamento. Você tem leitura sobre aquilo? Você tem conhecimento de mundo sobre aquilo que você está se posicionando? Você tem dados estatísticos que você poderia trazer? Você leu algum livro da literatura brasileira que você pode fazer a ponte e colocar ali naqueles argumentos? Então você delimita. Por isso, o terceiro passo é escolher os 2 melhores argumentos. Professora Denise, eu quero fazer 3 parágrafos, porque eu aprendi assim, eu quero, tudo bem? Posso? Pode, não tem problema, tá? Eu não tô aqui dizendo que é uma regra, que tem que ter 2 parágrafos, senão seu texto não será lido. Não, não é nada disso. Você pode fazer 3 parágrafos se você quiser. Foi como eu disse, é uma dica. É melhor 2 parágrafos bem estruturados, com coerência, com coesão, que tenham início, meio e fim, que tragam os elementos que fortaleçam o seu argumento, do que 3 parágrafos que não tem nada disso. Ok? O quarto passo do projeto de texto, você vai selecionar, você já escolheu seus 2 melhores argumentos, seus 2 argumentos que você fez ali, etiquetou, e você sabe que você vai poder falar sobre eles. Então, o quarto passo é você selecionar do mais fraco para o mais forte. E por que isso? Você vai fazer uma introdução no seu texto, certo? Gente, antes disso, vamos falar um negócio aqui. É importante que nenhum deles seja um parágrafo fraco, tá? Os 2 têm que ser parágrafos muito bons e muito fortes. Eu tenho certeza que quando você for selecionar e pensou sobre o que você está escrevendo, automaticamente você já selecionou parágrafos que são poderosos. Ok, lindo, muito bem. Agora vamos lá. Você vai selecionar do mais fraquinho para o mais forte, porque você fez a introdução. O corretor tá aqui, ele tá lendo seu texto. Tô lendo seu texto, tô lendo. Aí eu li a introdução. Aí eu li um parágrafo que começou ali o cara trazendo, uma ponte histórica muito boa para justificar aquele argumento, aquele ponto de vista. Eu falo, caramba, meu Deus, olha esse cara aqui, ele sabe o que ele tá escrevendo. Aí eu vou lá pro terceiro parágrafo, o segundo desenvolvimento, e começo a ver, porque os dados estatísticos do IBGE apontam que o corretor vai começar a ficar, meu Deus do céu, daquele beijar o texto, daquele beijar você na sua boca, porque tá bom, porque tá poderoso. Ele foi do mais fraco pro mais forte antes de chegar no momento da conclusão. Ou seja, qual é a visão que o corretor tem? Esse cara sabe o que ele está escrevendo, ele sabe o que ele está falando, ele tem leitura, ele tem dialética, ele tem argumentos de propriedade, argumentos de autoridade. Porque você provou por A mais B que aquele seu argumento, ele não é uma opiniãozinha, ele é um fato. E contra fatos, nós sabemos, contra fatos não há argumentos. Bom, agora vem o quinto passo do projeto de texto e não o menos importante. Gente, no momento que você está estruturando seu projeto, é importantíssimo que, baseado nesses fatos que você vai trazer, nesses números ou nesses argumentos, enfim, é importante que você já pense, seguindo essa linha de raciocínio, em uma proposta de intervenção. Então, o quinto passo é você pensar em uma proposta de intervenção, em algo para a conclusão do seu texto. Nós sabemos que a competência número 5 avalia as propostas de intervenção do texto, certo? Ok. A proposta de intervenção, ela tem que ser atrelada e ligada diretamente àquilo que você argumentou durante seu texto. Eu já li muito texto bom, que trouxe argumentos muito contundentes e muito bons durante a produção textual, mas a conclusão da pessoa ela não tinha nada a ver com o texto que a pessoa fez. Era uma conclusão que, beleza, o governo deve proporcionar palestras nas escolas para que esse problema seja mitigado, lá. Ok, só deu um problema que ela trouxe para que seja diminuído, enfim, para que esse problema suma. Esse problema, ele não foi falado durante o texto. Então, ela quer que resolva esse problema. Ok, bacana, tem coerência, tem lógica, tá bom, que legal. Só que você não apresentou aquele problema durante o texto, você não argumentou sobre ele. Você não provou para o corretor que você conhece o problema, que você sabe do que se trata, que você sabe de quem que está falando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Por isso que na hora do projeto é legal você já pensar numa conclusão. O que eu poderia trazer para resolver essa problemática que eu apresentei, que eu escolhi, que eu sei, que eu escrevi. Então, já pense logo de cara, como eu poderia solucionar essa problemática, ou essas, que eu trouxe uma em cada parágrafo.
como que eu posso fazer? E aí já vem aquela história, né? Que nós teremos uma aula só para falar sobre a conclusão, mas aqui no projeto já é legal você repensar sobre isso. Quem deveria fazer isso? Como deveria fazer? E por que isso deveria ser feito? Então, na hora do projetinho, gente, já repense. Pô, vou colocar aqui. Esse órgão federativo, ou seja lá qual for o órgão, né? Esse órgão aqui vai tratar deste problema. E essa instituição vai tratar do outro problema que eu falei lá no meu texto. Então é importante que na hora do projeto, na hora de organizar o seu texto, você já pense aí nessa possível solução. Então bora lá, vamos recapitular. São 5 passos do projeto de texto. O primeiro, se posicionar. O segundo, elencar no mínimo 3 argumentos que justifiquem o posicionamento. O terceiro passo é você escolher os 2 melhores argumentos. Ou 3, caso o seu costume como escritor seja fazer 3 parágrafos no desenvolvimento. O quarto passo é você selecionar o mais fraco para o mais forte, para ele vir logo após a introdução. E o quinto passo do seu projeto de texto é pensar numa proposta de intervenção que tenha a ver, que case com esses argumentos que você apresentou. Gente, é importantíssimo o projeto de texto, ele ajuda muito. Eu sei que você pode pensar, pô, vai dar trabalho, eu tenho pouco tempo, eu já demoro muito pra fazer a redação, tá lá o fiscal parado, olhando pra mim, marcando tempo, e eu nem comecei a passar limpo e ainda tem 72 questões, socorro, Denise! Gente, o projeto de texto não demora pra fazer. Você faz em 10 minutos, você faz no máximo, sei lá, em 15, tá bom, tudo bem, 15 é muito, eu sei. Procure fazer em menos tempo possível, mas faça o projeto de texto. Ele é rapidinho. Eu tenho aluno meu que fala que faz em 5 minutos e o texto fica ótimo depois. E tem aluno que diz para mim, professora, meu texto mudou muito depois do projeto de texto. E realmente eu consigo visualizar que muda, que melhora. Mas sabe o que me deixa mais feliz? É quando você, enquanto aluno, percebe que aquilo está te ajudando. E o importante é isso, o importante é que as dicas te ajudem de fato. Mas mais do que isso, é você mesmo notar que a sua escrita tem melhorado, que você está conseguindo se equilibrar melhor e organizar melhor o seu texto. Gente, organização textual é tudo antes de um rascunho. Organização textual é o que vai garantir a sua nota alta, é o que vai fazer o seu texto ficar bom. Porque não adianta ter uma ideia sensacional se essa ideia não for bem escrita. É como eu sempre digo. Uma ideia boa, que não é bem explicada, que não é aproveitada, tem o mesmo peso que uma ideia ruim. Então, assim, tomem cuidado, tá, gente? Porque só jogar as ideias lá e se elas não estiverem organizadas e desconexas e não forem coerentes, infelizmente não vai ficar um texto legal, ok? Organização textual é tudo. Façam um projeto de texto, vai ser rapidinho, você vai ver que você vai fazer num instantinho, e vai dar certo, vai ficar bom. E aí sim, depois do projeto de texto feito, você parte pro rascunho. E aí tenta equilibrar suas ideias da melhor maneira possível, já que elas estão previamente projetadas e organizadas. E depois disso, óbvio, a passada limpo. Gente, olha só, tô postando lá na agenda temas de redação, 1 por semana, porque é muito importante que vocês não percam o ritmo da produção do texto, né? Para que esse texto mantenha aí esse ritmo, já que a gente estava bem habituado fazendo um texto por semana, marcando tempo e tal. E nisso eu já emendo para todos, né? Até para você que não é aluno nosso lá na Escola Semeador. Faça, gente, faça textos, escreva textos, faça 1 por semana, mas faça, escreva. A chave para ter um bom texto é a leitura e o treino na escrita. Então, escreva, escreva. Faça aí os textos, produza o máximo que você puder. E uma dica legal é você marcar o tempo também. Então, você sentou para fazer a redação, você leu a proposta, a partir de agora, vai fazer o projeto de texto, porque você vai fazer, e aí vai fazer o rascunho e vai passar limpo. Marque o tempo que tudo isso levou, ok? Não é só marcar o tempo da passada limpa, não, é o tempo que você está levando para ler a proposta, para pensar sobre ela, pensar antes de escrever, o tempo do projeto, que tem que ser curto, e, óbvio, o rascunho e depois passada limpo. Marquem o tempo de tudo, quanto tempo você está levando, para a gente poder equilibrar esse tempo e não ficar um tempo muito longo, um tempo muito largo, né? Porque também você não vai ter lá, né, 4 horas para fazer o texto, né? A gente queria, né? Mas não dá tempo, ok? Então é isso, a importância de se treinar a escrita,
treinem e, principalmente, sabe, leve em consideração essa organização textual, porque é ela que vai garantir a sua nota. É isso, galera. Encerramos assim a aula de hoje com essas dicas aí. A aula foi sobre o projeto de texto. Eu espero de verdade que vocês aproveitem essas dicas e que vocês façam o projeto de texto, ok? Falou, galera. Tamo junto e permaneçam aí cuidando um dos outros, de si mesmo e da família. Um beijo e até a próxima aula.